Você já ouviu falar sobre assédio moral velado? Então, ele existe. E o que a gente veio trazer hoje é falar sobre como isso acontece nas empresas e como você pode estar sofrendo assédio velado sem nem saber ou nem perceber, ou pior, estar se perguntando se você tem razão ou se não, ou se você não está entendendo muito bem como as coisas acontecem. Meu nome é Alessandra Campos, eu sou psicanalista e também especialista em direito do trabalho, e a ideia do nosso canal é trazer sempre para você assuntos que falam sobre a sua saúde mental e especialmente nas relações de trabalho. O meu site está aqui embaixo, se quiser conversar comigo de forma sigilosa e de forma mais aprofundada sobre os assuntos que aqui nós trazemos, fique à vontade, entra no site e marque um horário. O assédio moral velado, ele acontece muitas vezes sem que a gente tenha muita clareza. Ele vai acontecer às vezes em brincadeiras, às vezes o chefe ou o líder vai trazer questões que não são praticáveis, ou vai acontecer muitas vezes de uma pessoa ser ali excluída de reuniões importantes, ou sabe-se que aquela pessoa não vai estar no trabalho naquele dia ou naquele horário, e aí se marca reuniões, ou distribui-se e-mails para a empresa e para aquela equipe, mas para aquela pessoa específica não chega. Então, tudo isso aí pode ser, sim, uma forma de assediar e pode ser uma forma que vai trazer aí uma dúvida: será que é assédio mesmo? Será que o problema é comigo? Ou eu que não estou entendendo o que está acontecendo? Então, a gente vai enumerar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse de ignorar repentinamente uma pessoa, não levá-la para reuniões, para conversas de equipe, ou sobrecarregar intencionalmente a pessoa. Então já tem aquelas funções ali, você já está elaborando tudo, fazendo suas funções, de repente começa a chegar coisa nova, e muita coisa, e começa a ser impraticável tudo aquilo que começam a te exigir. Se começam a fazer piadas sobre como você se veste, sobre como você fala, como você prende o cabelo, solta o cabelo, se você alisa, se você deixa o cabelo solto, como que você gesticula, o seu tom de voz, a sua voz. Então começam a fazer piadas sobre você, especificamente sobre o seu jeito, a forma de fazer, de andar, enfim, algo que seja específico sobre você, aquelas piadas sem graças, onde todo mundo fica assim, sim. Ou algumas pessoas são coniventes com esse tipo de comportamento e podem até achar graça. Então, se você se sente de alguma forma constrangida, é porque motivo há. Pode ter certeza que, se o seu incômodo existe, comece a prestar mais atenção, porque apesar do assédio ser velado, ele pode estar acontecendo. Se de repente tiver instruções específicas de equipe ou feedbacks, né, tem empresas que elas periodicamente marcam feedbacks para cada colaborador e de repente você está sendo excluída. E, ou, por exemplo, se tem instruções para toda a equipe, mas nada direcionado a você. Ou existem também muitas coisas que vão acontecendo, por exemplo, o excesso de formalidade. Aí o líder trata todo mundo bem, conversa com todo mundo, dá bom dia, boa tarde, né? Uma coisa mais direta, às vezes mais informal, mas com você é muito formal. Ou pior, às vezes age com ironia, né? Às vezes te trata ironicamente ou com deboche. Isso tudo é uma forma de assédio moral. E se isso acontece com você, pode ser ainda pior, porque pode estar havendo uma perseguição. Mas se isso acontece com toda a equipe, isso não quer dizer que não seja assédio, porque muitas vezes o que dá a entender é que a empresa é assim mesmo, o procedimento do líder é esse mesmo, e, na verdade, essa empresa pode sim estar tratando seus colaboradores de uma forma errada, de uma forma onde vai trazer uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga, às vezes, de trabalho, levando esses trabalhadores ao adoecimento. Então, essa empresa, se é para todos ou se é específico, de toda forma, o assédio ele está
errado, ele não é uma forma que a lei ou mesmo a saúde do trabalho pode ser conivente. Então, é muito importante que você perceba os sinais externos, a gente já trouxe alguns exemplos, e agora a gente vai falar sobre os sinais internos, ou seja, a forma como você se sente dentro dessa empresa, exercendo suas funções. Então, se você está tendo uma sensação constante de invisibilidade, ou você está se sentindo muito excluída, se você começa a ter um medo de, assim, muito irracional de errar, você está sempre com medo, e aí você não tem liberdade para falar sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo, você não tem liberdade para levar suas ideias, você não tem liberdade para poder falar sobre aquilo que você acredita, para que a sua função ou que o trabalho seja desenvolvido de uma forma mais tranquila ou mais eficiente. Você começa a ter crises de ansiedade, ou você tem insônia, ou bate aquela depressão do domingo à noite, você tem um desespero danado, porque segunda-feira é dia de ir para o trabalho. Se você começa a perder a confiança em si mesma, de repente é uma função que você já tem muita experiência, e aí você começa a se sentir incapaz, você começa a perceber que você não está dando o seu melhor, e aí aquilo vai te desanimando cada vez mais, e em contrapartida você não tem um apoio da empresa, você não tem um apoio do seu líder, você não tem um apoio do RH, isso aí também é um sinal de que as coisas não estão, né, seguindo de uma forma saudável, e se você tem aquela sensação sempre de estar sendo boicotado. Então, às vezes, você dá uma ideia na reunião, aí pegam a sua ideia e falam como se fosse da pessoa, né, que tomou a fala. Ou o seu líder sempre fala com você antes de uma reunião, mas na reunião ele fala como se as ideias, as soluções e tudo fosse ele quem tivesse pensado e feito. Isso também é uma forma de assédio. E aí, como agir? Qual a solução, né? Como levar para a empresa ou resolver isso? A primeira coisa que a gente fala é muito importante que você registre tudo o que acontece. Também tem a rede de apoio, se possível, se dentro da sua equipe, da sua empresa, tem outras pessoas e tem alguém que você possa confiar, é importante dividir isso, porque o que muitas vezes faz com que o assédio moral velado continue acontecendo é o silêncio. Então, é muito importante que você consiga falar para outras pessoas, se possível, falar com o RH, se na sua empresa tiver um canal de atendimento que garanta o sigilo, fale, faça a reclamação, guarde o protocolo, ou seja, tudo que você puder registrar sobre o que vem acontecendo, que você está se sentindo assediada, é importante que você tenha isso documentado. Outra coisa que é importante também, que você tenha um apoio emocional, seja da psicanalista, seja da psicóloga, é importante que você tenha um espaço onde você possa dividir isso, né, e também ter uma contra-resposta, né, do que está acontecendo, um olhar de fora, um olhar técnico, para te orientar emocionalmente como você vai lidar ou se desfazer desse vínculo tóxico de trabalho. Importante também bater um papo com o advogado trabalhista, porque o advogado trabalhista vai também te dar aí as nuances legais do que você pode fazer e quais os caminhos que você pode percorrer para não só provar o assédio moral, mas também, e se for o caso, procurar uma ajuda psiquiátrica e, de repente, um laudo, né, para que você consiga resolver o problema da forma como ele deve ser resolvido. Importante também que você não se isole. Como eu já falei, muitas vezes o silêncio é o que faz perpetuar esse assédio moral. Então, não se isole. Fale com pessoas de confiança. Se o RH tiver essa abertura, vá até o RH. Enfim, leve o problema, coloque o problema na mesa e tente a solução. Por fim, se isso não for possível, se a empresa não tem essa abertura, se a empresa não tem esse interesse, aí é importante você pensar se é o ideal você continuar a sua carreira dentro dessa empresa. Porque se você está se sentindo assediado, incompetente, está tendo insônia, está sofrendo, de repente, isso vai desencadear uma depressão,
isso vai desencadear uma questão de saúde mental que vai te levar a não só não produzir mais um trabalho, mas também deixar de exercer outros papéis sociais que você certamente tem, né? Que são com os amigos, com a família. Isso tudo é muito importante para que você mantenha a sua saúde mental. E se a sua empresa, o seu emprego está te impedindo de vivenciar a sua vida, né, fora do trabalho, se fora do trabalho você tem sofrido e tem tido consequências, é importante pensar se é saudável, se é bom, se é realmente prudente você continuar dentro dessa empresa. Busque ajuda, não deixe de falar, nem deixe de lado e não deixe acumular esse sofrimento, porque quanto mais tempo passa, mais assediada você é e mais sofrimento você vai acumulando e muitas vezes tendo dificuldade de se desvencilhar ou de ter clareza de quais caminhos você deve seguir para solucionar esse problema. Conta comigo, entra no meu site, marca uma conversa, nós podemos conversar mais profundamente, mais especificamente sobre o seu problema. Eu estou à disposição. Se tiver dúvidas, deixa no comentário, eu trago a resposta para vocês depois, vai ser um prazer. Conto com vocês também para compartilhar esse vídeo com quem vocês acreditam que possa ser de auxílio essas informações trazidas aqui. Até o nosso próximo vídeo.